Bom dia, professor. Oi, bom dia. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Apareceu uma mensagem aqui que o meu microfone não estava funcionando, mas eu fiz o teste e funcionou direitinho. Que bom. Se vocês puderem abrir a câmera, eu fico muito feliz, tá? Ajuda bastante. A aula fica mais produtiva. Bom dia para quem está chegando agora. Bom dia. Gente, câmera aberta, por favor, tá? É um pedido da escola. Falamos muito sobre isso na reunião de pais. A câmera aberta, ela ajuda muito, não só ao professor, mas a vocês também. Ah, tem vergonha de abrir a câmera? Bota a câmera um pouquinho mais longe. Ah, não arrumou o cabelo? Dá uma arrumadinha no cabelo. E também ajuda, assim, a gente está vendo vocês, né? Porque falar para um monte de janelinha preta é esquisito. É sério. Quando vocês abrem a câmera, eu não estou preocupada com cabelo, com maquiagem, com nada disso. Mas Professora, principalmente... meu cabelo tá horrível, horrível, horrível. Sabe o que é horrível? Horrível. Prende. Eu vou ficar feia de cabelo preso. Ah, gente. Eu vejo o olhar de vocês. Às vezes a gente está falando alguma coisa, aí eu usei uma palavra que vocês não conhecem. Alguém faz uma cara assim, eu já sei que eu tenho que mudar a palavra, tenho que falar diferente, né? Ajuda muito, vocês não têm noção. E falar com a telinha preta é esquisito. Bom dia, Diogo.
Esperar mais um minutinho para ver se chega mais algum colega. Tinha mais gente na primeira aula? Silêncio. ninguém Não, fala tinha comigo. menos gente. Tinha 12 Não. pessoas. Na Não é? Eu primeira acho que aula tinha tinham 12. 13 pessoas. É, 12, certo? Porque 13 conta também com o Eu professor. falei, temos 13 agora. Mas no total de alunos, acho que são 15, alguma coisa assim. Agora já vamos para 14. Arthur Dias está chegando. É sério que ninguém vai abrir a câmera? Não acredito nisso. Eu vou ficar aqui sozinha com as janelinhas pretas. Deixa eu ver quem que eu vou. Eu vou dar aula para quem? Eu vou dar aula para o Baby Shark, então. Vou botar o Baby Shark aqui na minha frente. Vou botar ele aqui, ó. Pronto, tá? Tô olhando para o Baby Shark agora. Ai, tô deprimida. Por quê, professora? Fico olhando janelinha preta. Vai, Isabelle, abre a câmera. Bom dia, Felipe. Isabelle, você é linda. Abre a câmera, cara. Minha filha, eu estou com um coque que eu não peitei o cabelo há 2 dias. Eu fazia isso também quando não queria pentear o cabelo. Eu fazia um coque e ficava durão o cabelo. Eu, como agora assumi o curto, não tenho mais esse problema. Pentei o cabelo com os dedos em 2 minutos. Ó, Que Ai, sorte. minha mãe não me curtinho, ó. deixou cortar. Acabou. Queria cortar, queria meter tesoura no meu cabelo. Minha mãe falou, não. Eu não quero cortar mesmo, não. Bom dia, professora. Mas se eu for Bom vontade... dia. Gente, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Olá, Felipe, muito obrigada. Uma Eu quando eu janela tinha se caído, professora, eu abriu. tinha tirado o fone e não tava te ouvindo. Uma janela se abriu. Muito obrigada, Felipe. Gente, vamos lá. Uma coisa que eu preciso ressaltar para vocês, que é muito importante. Entrem na aula pelo link que está na plataforma, tá? Então, essa é a nossa primeira aula de religião, só tinha lá, essa lá. Mas, quando tiverem outras, entrem na aula que estiver com a data da aula. Não entrem em outra, por outra, melhor dizendo. Porque quando você não entra na aula, a aula fica como não visualizada. E aí, por exemplo, eu vejo aqui que estou vendo que o Ricardo entrou na aula agora. Tá aqui. Aí depois eu vou fazer a chamada e o nome dele tá vermelhinho, como se ele não tivesse entrado na plataforma. Aí assim, entrou? Entrou. Entrou porque tá aqui no Zoom. Mas pode ser que tenha entrado pelo link de uma outra aula ou até de uma outra disciplina. Porque o link é o mesmo, né? É o link da sala, não é o link da disciplina, entendeu? Mas é Entendi. importante, que é para vocês não ficarem com faltas. Ok? Ok. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não entendi. Vamos supor que eu tivesse... Não, eu entendi. Não, ok. Mas assim, vamos supor que eu tivesse... Vamos supor aula de matemática lá com o Marcelo. O Marcelo tem 3 tempos seguidos. Sai da reunião. O Marcelo encerrou a reunião no primeiro tempo. Você vai entrar de novo na aula e acessar o link. Entenderam? Entendi. Entendi. Eu tô entrando pelo mesmo link, porque hoje eu não consegui entrar pela plataforma. Não consegui entrar. O ideal é que você entre na aula na plataforma para poder computar a sua presença. Tá bom. Porque isso também funciona
quando você, vamos supor, não tem internet, não deu para assistir a aula ao vivo, mas depois você vai assistir a aula gravada. Então, quando termina o nosso tempo de aula, eu termino 12h40. Aí, normalmente, eu almoço, dou meu meia hora, 40 minutos de descanso, volto para o computador para botar a aula no YouTube e depois jogar para a plataforma. Aí, lá pelo meio da tarde, normalmente você já tem a aula disponível. Aí você vai entrar onde? Você vai entrar na aula para poder entrar no YouTube, né? Não é assim que funciona? Aí a sua Sim. presença vai ser computada. Tá bom? Entendi. Cuidado com as presenças, tá? Tá bom. Alguém tem dúvida com relação a isso? Não. Sobre tarefa, todo mundo sabe entrar nas tarefas? Sim. É importante também, porque aparece lá que a tarefa não foi visualizada. Quando o professor, eu ainda não coloquei nenhuma tarefa para vocês, mas quando eu colocar, aparece lá, a tarefa não foi visualizada. Porque às vezes vocês têm grupo, aí um vai, copia, joga no grupo. Aí você não entra na sua tarefa para visualizar. É importante que você entre na sua tarefa e responda pela sua tarefa, Entendo. tá? Ô, gente, bom dia, mas Bom tipo assim, dia. toda vez que tem tarefa eu não consigo abrir Você está abrindo por onde? Pelo telefone ou pelo computador? no telefone. Pode ser por isso. Tipo, eu nunca consigo abrir, nem com o link do navegador. Olha, o que eu sugiro, se houver a possibilidade, é você tentar abrir por um outro telefone. Tudo bem. eu Ou vou então tentar. você copia o link e abre lá no telefone Android. É, Tenta abrir direto no Chrome, tá. porque a plataforma abre direitinho. Às vezes eu fico nos dois ao mesmo tempo, no computador e no telefone, ela abre direitinho, tá? Vê se o Tá, telefone tudo bem. também não está muito cheio, porque se a memória do telefone estiver muito cheia, pode ser que ele demore a carregar, Entendi. tá bom? Então vamos lá, gente. Em ensino religioso, a partir do ensino médio, a gente faz uma revisão de alguns termos que são ligados ao universo, né, religioso. Aos poucos a gente vai fazendo a revisão desses termos. Só que eu coloco o estudo das 3 religiões mais conhecidas, as maiores, as mais professadas no mundo. E no final, no 4º bimestre, eu fiz uma mudança. Eu começava pelas religiões de origem oriental e depois eu passava para o judaísmo. Esse ano eu fiz uma pequena mudança. Eu comecei pelo judaísmo, depois nós vamos para o cristianismo, islamismo, e lá no 4º bimestre a gente vai ver religiões que são conhecidas, mas digamos assim, religiões que são menos professadas, né, como o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, né, a gente vai vendo isso lá no 4º bimestre, porque eu tenho menos tempo no 4º bimestre, e essas religiões elas têm um conteúdo menor, tá? Então, ano passado ficou corrido demais, porque eu fui trabalhar o islamismo no final do ano e ficou muito corrido, e é uma matéria que tem um assunto muito denso, tá? E aí, como é que funciona? Na plataforma, tem um texto, deixa eu compartilhar aqui com vocês.
bastante longo, tá? Aonde eu descrevo nesse texto a história do povo judeu. Tá todo mundo visualizando aqui? Sim, professor. A origem do povo judeu, passo a passo, desde o início lá em Abraão. O interessante desse texto é que ele tem um iconográfico que vai avançando conforme o texto vai avançando, e você consegue ver a linha do tempo. Aí a gente tem aqui, olha, Jesus, né, como um ponto de referência, Abraão, e conforme o tempo, conforme a história vai sendo contada, essa linha do tempo vai sendo preenchida. É importante a gente perceber, aqui já passou do tempo de Jesus, tá vendo? Ele todo coloridinho, tem a legenda aqui embaixo. E aqui para frente, onde tem essa seta vermelha, a gente já está depois da era cristã. E o que aconteceu, né, depois da era cristã? E aí a gente tem aqui a fundação do Estado de Israel em 1948. Depois a gente tem a consolidação de Jerusalém em 1967 e vai indo. Aí lá na frente chega no Holocausto. Nós não vamos ler esse texto inteiro, tá? Esse texto ele fica ali para referências, porque o meu foco é dar um contexto histórico para vocês, mas nós vamos perceber quais são as tradições judaicas, e aí a gente vai avançando nisso ao longo, né, das nossas aulas, as tradições judaicas e depois como vivem os judeus nos tempos atuais. Ok? Ok? Não? Ok. Tô achando todo mundo muito quietinho, hein? Hoje são 10. Vamos acordar esse pessoal. Anne, tá aí? Sim. Bom dia, Anne. Bom dia, professora. Arthur, tá aí? Tô. Bom dia, Arthur. Bom dia pra você também. Arthur Dias tá aí? Ah, não, Arthur Dias tá aí. Arthur Barbosa tá aí? Saiu da escola. Sim. Sério? Sério. Não, mas ele tá Pachu, matriculado. um monte de gente saiu. Mas ele tá na turma. O Pachu? Não, Arthur. Ué, mas ele saiu do grupo da escola e tal. Arthur Barbosa tá matriculado aqui. Cauã. Oxi. Bom dia, Cauã. Bom dia. Tudo bem?
Tá acordado? Mais Tá ou menos. feliz? Ih, Diogo, Oi. Telefone, professora. Vacilo. Oi, professora. Bom dia, Diogo. Bom dia. Tudo bem com você? Sim. Obrigado. Você tá motivado, Diogo? Sim. Sim! Bom dia, Felipe. Felipe já falou comigo bastante. Tudo bem, Felipe? Tudo bem? Como é que a senhora tá, professora? Como foram suas férias? Como é que tá tudo? Tô bem. Senti falta de ir à praia. Não fui à praia nas férias, mas estou bem. Ah, eu fui bastante, professor. Eu moro em Saquarema. Então, Aí sempre tem um tava espacinho lá pra pertinho, poder né? dar uma fugida. Dá pra dar uma fugida na praia onde tá vazio. Não fui. Eu fui à praia num dia que tava chovendo para ver a ressaca. Ah, entendi. Isabelle. Não. Tá aqui. Oi, Isabelle. Você está feliz? Está motivada? Não. A Isabelle me contagia lá. Feliz eu tô. Só que eu não tô nem um pouco motivada, professora. Ah, que isso, menina. Tô aqui falando sobre judaísmo. Um assunto muito legal. A animação dela contagia, professora. Mais pra frente, quando a gente for falar em circuncisão, os meninos gritam. Gente, é cada nome difícil. Quando nós formos falar sobre o casamento judaico, que é lindo. João Gabriel, bom dia. Ué. Qual é? E aí, tudo certo? Quê? Tudo certo? Aham. Aham. João Guilherme. Bom dia. Bom dia, João Guilherme. Tudo bem com você? Tudo e a senhora? Falou, mano. João Marcos. Bom dia, professor. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo, e você? Eu estou Ótimo. só a animação do João Marcos. Maria Flor. Oi, tia, bom dia. Bom dia, minha linda. Tudo bem? Tudo. Que bom. Ricardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, professora. Tudo bem com você? Aham. Eu quero a participação de vocês, gente. Por favor. Rosane. Bom dia. Bom dia, Rosane. Tudo bem? Tudo, e você? E sua mãe, tá bem? Minha mãe tá dormindo. Deixa a mãe descansar, hein? Tainá, tá aí? Não. Bem, olha, gente, isso foi uma brincadeira, mas é uma brincadeira para acordar vocês. Vamos participar. Fica mais dinâmico. Bem, eu vou colocar para vocês um vídeo que já está lá na plataforma também, que fala sobre a origem do povo judeu em 10 minutos. É um casal que fala sobre o povo judeu, eles no canal deles. É um canal muito interessante. Tem os mapinhas e é um resumão desse texto que eu coloquei na plataforma para vocês. Tá vendo como é que a tia é boa? A tia é legal. Ih, faltou dizer assim, é. Só para eu acreditar que eu sou legal mesmo. Professora, você é incrível. Viva! Sim. Isso. Aquelas palminhas que colocam nos filmes. Isso aí, muito bem. Gente, vamos brincar. Se não brincar, não tem graça. Opa, como assim ocorreu um erro, tente mais tarde? Não, vou entrar direto pelo YouTube, peraí. Mas o vídeo está na plataforma. Estranho.
Se ele não tivesse na plataforma, não entrava, né? Oh, ele está no YouTube, senão ele não entrava na plataforma. E aí eu vou fazer uma transmissão assim um tanto comentada. E se vocês tiverem alguma dúvida no meio do caminho, é para perguntar, tá, gente? Compartilhar o som. Eu só não posso colocar em tela cheia, porque o meu Chrome trava junto com o Zoom. Vocês estão vendo a tela toda? Porque está aparecendo uma janela amarela aqui. Sumiu agora. Todo mundo vendo? Sim, professora. Sim. Shalom, Hevre. Meu nome é Jonathan Frati. E eu sou Naomi Yamaguchi. E esse é o Nossa Praça Israel. Hoje, o nosso desafio é contar para vocês a história do povo judeu em 10 minutos. Será que a gente consegue, Naomi? Então, vamos tentar, né? Vamos tentar. Mas isso daí é teu trabalho. Então vamos lá. A história do povo judeu começa com o patriarca Avraham, que em português é conhecido como Abraão. O patriarca Avraham vivia na região da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. E ele saiu da sua terra com uma missão de construir uma grande nação, que viria a mudar o mundo. Então Abraão foi para a terra de Canaã, sem saber o rumo que ele iria tomar, ele não sabia o que iria acontecer. Lá na terra de Canaã, ele teve um filho, Isaac, e Isaac teve Jacó, que em hebraico é Yaakov, e também é conhecido como Israel, daí que vem o nome do povo de Israel. Jacó, por problemas familiares, acabou tendo que voltar para a terra do seu avô, e lá ele se casou e teve 12 filhos, de onde saíram as 12 tribos de Israel. Aconteceu que, em uma determinada época, houve uma grande fome na terra, e a família de Jacó teve que se mudar para o Egito, porque no Egito tinha comida. Chegando lá no Egito, eles foram morar lá, e eles começaram a se multiplicar muito. Então, eles começaram a se tornar uma nação muito grande. E o rei do Egito ficou preocupado com isso e resolveu transformá-los em escravos. Ele os obrigou a fazer trabalho forçado. Depois de diversos anos de escravidão, liderados por Moisés, eles conseguiram fugir do Egito e foram em direção à terra de Canaã novamente para realizar o sonho de seu antepassado Abraão. É a terra que corria mel. A terra que mandava leite e mel. Era a terra prometida. A terra prometida. Que eles já estavam lá antes, né? Na verdade, eles estão voltando para lá. Exatamente. Agora. Abraão viveu lá, os patriarcas viveram lá como peregrinos. Agora eles entram lá para se estabelecer como uma nação. Quando os israelitas se estabeleceram ali na terra de Israel, o sistema de governo deles era tribal. Na verdade, não existia um estado, eram várias tribos e eram as famílias que comandavam. Só que depois, com o passar do tempo, eles começaram a pensar que eles poderiam ter um rei. Então eles decidiram por ter uma monarquia. E o primeiro rei foi o rei Shaul. E depois dele veio o rei Davi, o famoso rei Davi. E depois veio Shlomo, Salomão. Que foi o rei, o melhor rei que já houve. O rei mais poderoso que existiu. Mais rico, mais sábio. Depois de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois. Era o reino do norte, que ficaram com 10 tribos, e o reino do sul, que foi chamado o reino de Judá. No reino de Judá, se manteve a dinastia de Davi. E no reino de Israel, uma outra dinastia. Na verdade, foram várias dinastias que caíram e surgiram. Só em Judá que permaneceu a linhagem de Davi. O reino de Israel, o reino do norte, acabou sendo tomado pelos assírios. Então as tribos foram levadas como cativas. E elas se dispersaram entre as nações. É dessa época que elas foram para a Babilônia? Então quem foi para a Babilônia foi o reino de Judá. Foi o povo de Judá.
as outras tribos foram tomadas pelos assírios. Então aí o rei Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, é que conquistou Jerusalém e levou o povo judeu para a Babilônia. 70 anos depois... Até aí tudo bem, gente? Tá sim, professor. Tô prestando atenção ali. É interessante... Até aí de boa. É interessante vocês perceberem que, assim, está acontecendo essa história do povo judeu e, em paralelo, outras histórias estão acontecendo pelo mundo. Então, você tem outros povos que estão também em expansão, em saída, né? E esses povos acabam encontrando o povo judeu e, digamos assim, dominando. Então, a gente tem os assírios, tem a história do povo assírio. E aí, esse povo se dirige e e dominam Israel, tá? Então, deixa a cabeça assim um pouco aberta, né, para perceber o que eles vão falando, principalmente quando eles falam com relação às dominações, tá? Principalmente agora, quando eles começarem a falar sobre o Império Romano. Com a autorização do rei Cores, conhecido como Ciro, que era o rei da Pérsia, os judeus puderam voltar para sua terra, porque o Império Babilônico caiu e os persas dominaram a Babilônia. Então os judeus voltaram para a terra de Israel depois de 70 anos e reedificaram Jerusalém e se restabeleceram como uma nação. Nessa época, quando os judeus voltaram, é que começou a ser formado o judaísmo como nós conhecemos. Nessa época que foi selecionado o cânon do Tanar, que é a Bíblia hebraica. Nessa época foi criada a sinagoga. Depois de um tempo, o Império Persa acabou caindo e foi dominado pelos gregos. Alexandre o Grande dominou toda aquela região e Israel também foi dominado pelo Império Grego. Depois da morte de Alexandre, quem dominou Israel foram primeiro os Ptolomeus e depois os Seleucidas. Nesta época, os judeus tiveram problemas, porque os Seleucidas decidiram proibir a prática do judaísmo. Mas enfim, os judeus conseguiram se libertar do domínio dos... Finalmente os judeus conseguiram se livrar do Império... Finalmente os judeus conseguiram se livrar dos Seleucidas e se tornaram... Não, estou comemorando que eles conseguiram se livrar. Finalmente os judeus conseguiram se livrar dos Seleucidas e se livraram do domínio grego. E os próprios judeus criaram um novo reinado através dos Hasmoneus. Nesse período surgiram muitas dissensões entre os judeus e surgiram várias facções, que são as facções dos fariseus, dos saduceus, dos essênios. Depois de um tempo, o Império Romano acabou invadindo Israel e os judeus deixaram de ser independentes e se tornaram então parte do Império Romano. Por volta do ano 70, os romanos destruíram o Templo de Jerusalém, destruíram toda a cidade de Jerusalém. Tem uma historinha bem interessante e vai ser muito importante no futuro do nosso canal para a gente conversar sobre isso, sobre o Talmud, né? Que o Talmud vem dessa época. Talmud é a tradição oral da Torá, que eles decidem colocar por escrito. O Talmud que valeu é o Talmud da Babilônia. Isso, é o segundo. Os judeus que continuaram vivendo na terra de Israel ficaram numa condição muito difícil. Mas mesmo assim, se desenvolveu ali uma academia judaica de rabinos, que eles começaram a escrever o Talmud, que é conhecido como o Talmud de Jerusalém. Depois aconteceu que os judeus que viviam em Israel começaram a ter cada vez mais problemas, sendo mais perseguidos e vivendo numa situação econômica muito difícil. E a academia judaica em Israel acabou se enfraquecendo muito. E a que começou a florescer foi a da Babilônia. Os rabinos da Babilônia começaram também a escrever, e da onde veio o Talmud babilônico. Que acabou sendo mais importante do que o Talmud de Jerusalém. Nessa época, haviam judeus em todas as grandes cidades do Mediterrâneo. Em toda a região já haviam comunidades judaicas desde antes da destruição do templo. Mas agora, à medida que a situação em Israel foi ficando cada vez mais difícil, os judeus começaram a ir embora de Israel e se mudar para essas comunidades nos outros países, na região da Grécia, da Itália. E à medida que o tempo foi passando, os judeus começaram também a formar comunidades na Europa. De maneira que, quando chega a Idade Média, já existem comunidades judaicas na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, exatamente. Portugal. E durante a Idade Média, como nós sabemos, em todos os lugares os judeus sempre tiveram muitos problemas por causa de perseguições religiosas, foram expulsos dos países onde eles estavam, tinham que mudar de um país para o outro, eram mortos. Então foi um período de muita turbulência. Não só na Idade Média, né? Sempre foi, né? Os judeus falam que toda geração nascerá
um grande inimigo dentro do povo, né? E que esses perigos são cíclicos e que vão sempre acontecer. Mas, por outro lado, qual que é o segredo de Israel se manter vivo até hoje, quando todos os outros povos antigos desapareceram, né? Imensos desapareceram. Dizem que cada vez que aparece um inimigo é uma boa coisa, porque no futuro vai ser um novo feriado judaico. Mas dizem também que é o fato de ter um inimigo que faz com que estejamos sempre escolhendo a vida, escolhendo resistir, escolhendo batalhar. E que, no fundo, é isso que mantém o povo judeu vivo, porque ele nunca baixa as armas. Ele sempre sabe que viver necessita de ter essa força, né? Essa disposição sempre à luta. Durante a Idade Média, a razão da perseguição era religiosa. Quando termina a Idade Média, começa a vir os pensamentos iluministas, então que todo ser humano tem direitos iguais. Então os judeus começaram a ser emancipados. Então a partir de agora, eles poderiam ser cidadãos, poderiam ser pessoas normais. Só que nunca isso aconteceu, porque mesmo nessa situação, surgiram novas razões para perseguir os judeus. Agora não eram mais razões necessariamente religiosas. E no século XX nós chegamos à tragédia do Holocausto. Estavam praticamente já adaptados completamente na sociedade na qual eles pertenciam, né? Muitos já tinham lutado pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial e estavam completamente assimilados. E, no entanto, eles foram de novo retirados daquela zona de conforto, recolocados como judeus e tiveram que assumir isso, né? No século XVIII, na época do romantismo, quando começaram a surgir os sentimentos de nacionalismo, então todos os países começaram a criar sua identidade nacional. Também os judeus começaram a pensar em criar novamente o seu Estado. Então é aí que surge o sionismo. A ideia de voltar para a terra de Israel e criar um novo Estado. Os judeus estavam buscando antes qualquer lugar para ser Israel, na verdade, né? Eles ainda não tinham decidido por esse nome, mas eles queriam uma terra só deles, porque eles já viam que não importa onde eles fossem, haveria perseguição, haveria um momento onde que eles teriam que sair. Então eles procuraram, inclusive aqui na América do Sul, um dos lugares escolhidos que pelo Barão Hirsch ele tentou fazer foi em Santa Catarina. Teve uma época onde que eles estavam procurando um lugar na Etiópia. Na Argentina também. Na Argentina também eles tentaram, né? E aí, no final, aconteceu que o mandato da Palestina britânico estava acabando, as Nações Unidas tinham se tornado uma realidade, né? Até 1945, depois da Primeira Guerra e com o advento da Segunda Guerra Mundial, praticamente eles viram a necessidade de fazer as Nações Unidas para manter a paz, e foi aí que acabaram pedindo para a Inglaterra, né, o mandato britânico, acabando o mandato britânico, e fizeram todo um lobby para conseguirem fazer com que o povo de Israel conseguisse ir para Israel, que era a terra dos seus antepassados. Enfim, em 1948 foi criado oficialmente o Estado de Israel. 14 de maio de 1948. Exatamente. E nós ainda temos muitas ameaças, Sim. né? Nós temos ameaças por parte de países que querem destruir, mesmo Israel, depois de 1948, com o advento. Imediatamente começou-se uma guerra atacada por todos os lados, que durou um ano. Depois nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, a Guerra de Yom Kippur, a Guerra do Líbano, a Guerra disso, a Guerra daquilo, né? E estamos sempre sob ameaça de destruição. A esperança nunca morre, né? Ela é sempre... Que é exatamente o nome do hino nacional de Israel, Hatikva. Oi, gente. Oi. Então, esse vídeo, ele é um resumo daquele texto que está lá na plataforma, para nossa introdução de primeira aula. Agora eu vou pegar cada pedacinho ali, vou colocar os fatos mais importantes dentro daquele contexto histórico, tá? Até chegar
no Holocausto. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre nazismo, a questão do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, e fatos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial que fizeram surgir, por exemplo, a ONU, a Organização das Nações Unidas. E essa Organização das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso vocês vão estudar na segunda série do ensino médio, tá? Mais a fundo. Por isso que eu não vou falar muito sobre elas, eu só vou conceituar. E depois, as tradições judaicas nos dias de hoje, tá bom? Tá Alguém bom. tem alguma dúvida? Não. Então, a gente encerra por aqui. E acho que a gente se vê agora na sexta-feira com empreendedorismo. Acho que não tenho certeza agora do horário. Mas, de qualquer forma, eu deixo para vocês na plataforma direitinho, tá bom? Beijo a todos. Se mantenham motivados, hein? Tá bom, professora. Um beijo. Até. Beijo. Deixa Tchau, eu ver, tchau. nossa próxima aula é semana que vem só. Até. Deus. Tchau. Tchau, professora. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.